Mulheres extraordinárias que agem com fé e estratégia. O exemplo de Esther. Essas mulheres são extraordinárias porque são comuns, mas são tocadas pelo temor e pelo poder de Deus. Hoje vamos falar de mulheres extraordinárias que agem com coragem e estratégia. Quando passamos por momentos que precisamos tomar decisões difíceis, muitas vezes nos sentimos paralisadas. Mas a história de Esther nos mostra como a coragem e a sabedoria podem mudar o curso da história. Esther era uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Sua coragem ao arriscar a própria vida para salvar seu povo é um exemplo poderoso de fé e estratégia. Se você se sentiu desafiado a tomar uma decisão difícil, este vídeo vai te mostrar que com Deus você pode agir com coragem e sabedoria. A Esther é uma história bastante conhecida do Antigo Testamento e certamente você já deve ter ouvido falar da rainha Esther. Ela foi criada pelo seu parente Mardoqueu e estava na Pérsia, longe, né, da terra de Israel. Quando a rainha Vasti, que era esposa do rei, foi destituída, Esther foi escolhida como a nova rainha do império. Essa novela mostra que a estratagema de um dos oficiais do rei da Pérsia, um cara chamado Amã, queria exterminar não apenas Esther, mas todo o seu povo que estava exilado lá e vivia no reino da Pérsia, o povo judeu. E Esther descobriu essa trama e tomou a decisão de ir na presença do rei e interceder para que o rei não deixasse que isso acontecesse. Mas tinha um problema quase que insuperável. Nenhuma pessoa podia chegar à presença do rei se não fosse chamado. Ninguém poderia se atrever a ir em uma consulta ao rei, na presença do rei, sem lhe custar a vida. Então, a gente lê o seguinte no livro de Esther, capítulo 4, os versos 15 e 16. Vou ler. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. É uma coragem impressionante, né? Na cultura persa, como eu disse, era preciso ser convidado, rechamado à presença do rei. Então aqui é um problema que Esther precisa resolver. E ela resolve com uma estratégia corajosa, porém muito eficaz. Ela oferece banquetes ao rei e convida não apenas o rei, mas também o inimigo mortal, que é Amã, inimigo mortal do seu povo. Durante o banquete, né, durante a festa, Esther vai preparando o terreno para falar do que Amã quer fazer, do decreto de Amã. E, de fato, quando no auge da festa, né, Esther, na presença do rei, pode falar pessoalmente, ela conta ao rei o que está se passando, o que Amã está tramando e como ele deseja exterminar o seu povo. Então, a gente vê essa estratégia muito bem bolada, o jejum, né, que é a intercessão, as orações em favor dela e da sua estratégia. Também vemos a estratégia do banquete, que reúne, né, e põe frente a frente as pessoas, o rei e o inimigo Amã, que ela quer desmascarar.
e está aí correndo risco de morrer, mas isso evita que ela seja, vamos dizer assim, tida como uma intrusa, né? Como alguém que está forçando a barra com o rei. Então, essa superação do medo inicial, mas que demonstra coragem, se eu morrer, tudo bem, né? Vai ser a favor do meu povo, de uma boa causa, mostra, né, que ela tem que superar isso. Não que ela não sinta medo, não que ela não seja, né, uma mulher comum como você, uma mulher extraordinária, que tem uma estratégia e que é uma estratégia não apenas, né, política, de negociação, mas uma estratégia espiritual também, porque há jejum e oração envolvidas. Essa estratégia conta com a força e o poder de Deus. Ela não está sozinha. Ela não está arriscando o pescoço por nada. Ela está, de fato, confiante que, mesmo se ela morrer, ela terá a companhia de Deus. E há outras mulheres extraordinárias que agem, né, com coragem e estratégia. Por exemplo, a mãe de Samuel rompe com Ana, rompe com os rituais religiosos, rompe com a forma habitual, anual que ela ia ao templo, e via que não resolvia nada sua esterilidade. Então, corajosamente, ela vai na presença de Deus sozinha, né, correndo o risco de ser confundida, de fato foi com uma mulher embriagada. Ela tem uma coragem, né, porque a sua dor, a sua necessidade a leva a buscar Deus. E é a estratégia que ela tem, é a força que lhe resta para superar algo que ninguém pode ajudá-la, que é a sua esterilidade. E 1 Samuel, capítulo 1, verso 10 a 20, mostra ela atuando com coragem, sendo abençoada pela sua coragem. Há também, desculpa, outras mulheres corajosas, por exemplo, as parteiras hebreias, né, de Êxodo, capítulo 1, do verso 15 ao 21, Sifrá e Puá, como aparece o nome dela lá, que elas demonstram coragem diante do poder do faraó. O faraó havia decidido, então, que todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto, porque os hebreus estavam se multiplicando no Egito. E essas parteiras, através de o que nós podemos chamar hoje de uma desobediência civil, preferem preservar a vida das crianças do que obedecer às leis do faraó. Elas confrontam através de uma estratégia, dizendo que os meninos hebreus nascem antes que elas cheguem para fazer o parto, porque as mulheres hebreias são vigorosas e sadias e dão à luz naturalmente, não precisam da ajuda das parteiras. É claro que isso não corresponde aos fatos, mas quando a vida está por um fio, quando é questão de vida ou morte, essa estratégia funciona muito bem. Funcionou com Abraão e Sarai quando eles vão para o Egito, funcionou com Isaac e Rebeca e funciona em muitos momentos também. É uma estratégia que opta, né, e prefere fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos outros. Porque nem toda lei, como essa do faraó, deve ser obedecida, não é mesmo? Outra, no mesmo contexto, a filha do próprio faraó, né? Ela arrisca a sua vida trazendo Moisés para criá-lo como um egípcio. No capítulo 2, o capítulo seguinte, né, das parteiras, a filha de Faraó arrisca, né, em um ato de coragem, em uma ação corajosa e estratégica. É estratégica porque ela traz Moisés para o palácio e cria como filho,
cria como se ela mesma tivesse dado à luz, sabendo que o Moisés é hebreu, né? Sabendo que Moisés é descendente dos hebreus. Tem uma outra mulher, né? Uma mulher rica, aliás, de Abel Bet Maaca, que negocia a paz e salva a sua cidade de uma destruição certa. Nós temos essa narrativa no segundo livro de Samuel, capítulo 20, versos 14 a 22. Há um cerco da cidade e a cidade vai ser destruída, mas ela se antepõe, né? Ela se apressa e se coloca diante dos inimigos para negociar a trégua e negociar a paz e evitar uma catástrofe, evitar que as pessoas dentro da cidade sejam massacradas e mortas. É uma história bem impressionante, é uma estratégia de negociação. É muito importante notar isso nessas narrativas. Lembro também, né, da ação corajosa da mulher sírio-fenícia, que mostrou coragem e persistência ao buscar a cura para sua filha, né, mesmo sendo rejeitada inicialmente até por Jesus. Marcos capítulo 7, versos 24 a 30, narram esse encontro de Jesus com essa mulher sírio-fenícia. Essas mulheres e outras mais agem, então, com coragem, com determinação. São mulheres extraordinárias porque combinam a coragem de agir com a fé para trazer proteção, salvação, esperança para suas comunidades, suas famílias, para o seu povo. Então, essas mulheres, né, nos mostram que quando nós enfrentamos situações em que precisamos agir com coragem, estratégia no trabalho, na família, quando temos que tomar decisões difíceis no dia a dia, somos desafiadas a nos posicionar, somos desafiadas a enfrentar essa situação e agir com fé e determinação. Então, antes de agir, mulher, busque a direção de Deus, como Esther fez ao jejuar, ao pedir oração, e planeje uma estratégia, planeje o passo a passo, né? Com sabedoria e confiança em Deus, porque Deus vai à frente. Não permita, né, que o medo te paralise, né? Que o temor de tomar decisões paralise a sua vida. Mas use esse temor como um combustível de fé e confiança em Deus. A reflexão, eu diria que a gente pode dizer: Senhor, dá-nos a coragem de Esther e a sabedoria para agir com estratégia, que possamos ser instrumentos do teu propósito onde quer que estejamos. Em nome de Jesus, amém. Esther nos mostra, né, a cada uma de nós que nós podemos ser usadas na mão de Deus para fazer a diferença, mesmo em situações bem desafiadoras. E que a confiança em Deus e as estratégias para nossas ações, os planos para nossas ações, né, nos levam aí à vitória. Então, essa mensagem eu imagino que tenha tocado seu coração, por isso eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com outras mulheres e se inscreva no canal. Juntas podemos espalhar essa mensagem de fé e coragem. Antes de terminar, você tem notado que eu me incluo entre as mulheres, né? Apesar de ser homem, eu me incluo entre as mulheres, porque aqui se trata de humanidade, na verdade. Não se trata de ser homem e ser mulher, mas de sermos pessoas tementes a Deus. Por isso eu me coloco, né, sem nenhum preconceito, sem nenhum pudor, como uma, né, entre as mulheres, entre as pessoas que Deus tem abençoado. No próximo episódio dessa série, vamos conhecer mulheres extraordinárias que vivem a fé e testemunham o poder de Deus em suas vidas. Não perca, eu espero você, mulher.